Graças a Pai, gente. Estou aqui para passar para vocês a questão daquele texto que nós debatemos no nosso grupo, que tem o título Quando Deus está no controle. E eu vou ler rapidamente o texto, e o texto diz assim: como é maravilhoso estar no controle de Deus. Na verdade, Ele só está no controle quando nós permitimos o seu agir em nossas vidas. E hoje, Deus está te perguntando: posso agir, posso fazer, posso realizar? Muitas das vezes dizemos: sim, Senhor, pode, realiza, faz, age ao meu favor. Jesus responde: então saia de perto, que a partir de agora vou agir. Você não se convence do mover de Deus, aí fica querendo passar as pernas pela cabeça. Fique apenas no Salmo 37, versículo 5, entrega teus caminhos ao Senhor e Ele tudo fará. Creia, a sua esperança tem que estar firmada nele, somente nele. Agora alegre-se que o Senhor já está trabalhando em prol de suas dificuldades, agindo Ele quem impedirá, Jesus no controle sempre. Então, queridos, eu vou seguir agora a análise. Eu fiz uma análise bem um tanto extensa, né? Espero que dê para depois passar esse vídeo para vocês. Vou mandar também em PDF para vocês darem análise também e guardarem também com vocês. Então é o seguinte, então começamos a análise verificando uma grande heresia já de plano no comecinho, né? O próprio título, quando Deus está no controle. Porque veja bem, conhecendo como nós conhecemos os atributos de Deus, né? E são atributos sublimes e maravilhosos, né? Afinal de contas, Deus ele é onipresente, Deus ele é onipotente, Deus é onisciente, né? É um Deus de tamanha grandeza, é o Criador do céu, é o Criador da terra, e tudo quanto nela existe foi Deus quem criou. Então poderia ele, esse Deus, estar em algum momento sem um controle de tudo, sem um controle das coisas? Né? Como sugere o título deste texto acima, né? Quando diz, quando utiliza-se o título, o termo quando, né? Então, quando se utiliza esse termo, usando esse termo no título, indica que há momentos que Deus está no controle e momentos que Deus não está no controle. Portanto, eu queria aqui, logo de cara, trazer à memória da gente, a nossa lembrança, um momento na carta de Paulo aos Romanos, quando Paulo termina o capítulo 11 numa doxologia, ou seja, num momento de adoração, finalizando o capítulo 11 em adoração. Romanos 11, versículo 33 ou 36, ele diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor, que foi, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, queridos, a essência da glória de Deus transcende, né? Vai além da capacidade humana de adentrar. Isso que esse texto está dizendo. A capacidade humana, a glória de Deus vai além da capacidade humana de adentrar na profundidade da sabedoria de Deus. Afinal, sua grandiosa e rica sabedoria, seus caminhos, seus pensamentos, leva a humanidade a ficar completamente estupefata. João Calvino, ele fala que o que é finito não pode conter ou mesmo aprender a plenitude do infinito. Ou seja, Deus é infinito e o ser humano é finito. O ser humano não pode ter o domínio de Deus, nem tampouco conhecer a Deus por completo. O conhecimento de Deus está limitado ao ser humano à vontade do quanto ele, Deus, quer se revelar. Então Deus limita a capacidade de o ser humano
conhecê-lo por completo. Não há como. Deus limita ao que Ele quer, o que apraz a sua vontade ser revelado. Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então, queridos, embora Deus seja onisciente e conheça todo e qualquer pensamento e intenção de qualquer ser humano, isto é algo que não temos como fazer, né? Se nós analisarmos, Deus, ele, pela sua onisciência, ele conhece nossos pensamentos, aquilo que a gente vem a falar, a pensar e etc. Ele já sabe de todas as coisas. Ele prescruta a nossa mente, os nossos pensamentos. Ele antevém a todas essas coisas. Então, se somos completamente inaptos de sondar os pensamentos e intenções de pessoas como nós, de seres humanos como nós, que são pessoas como nós que somos absolutamente finitas, que dirá podermos, como finitos que somos, sondar os pensamentos e intenções de Deus que é eterno e infinito. Então só existe uma única possibilidade de conhecer a mente de Deus, que é se Ele, por sua soberana vontade, quiser nos revelar. E ao que lhe apraz e agrada revelar, Deus, quando se revela, o faz através da sua gloriosa palavra. Então, Deus é completamente imutável, Deus não muda, Deus é sempre o mesmo. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz: de fato eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tiago, capítulo 1, versículo 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai, das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, um certo conhecido pastor, todos nós conhecemos, aliás, de nome Lucinho, disse uma vez que a oração move a mão de Deus. E tal afirmação não tem respaldo bíblico, ou seja, essa afirmação é uma heresia. Então Deus não está, queridos, subordinados às nossas petições, aos nossos pedidos, seja qual a oração e como você venha fazê-lo. Jó, no capítulo 42, versículo 2, diz: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Portanto, Deus é imutável. Então, os planos que o Senhor estabelecer impreterivelmente, se realizarão. E neste versículo vemos a perplexidade de Jó diante da grandiosidade de Deus. Nos capítulos anteriores, ele está perplexo diante da grandeza desse Deus, entendendo e reconhecendo o quanto ele é soberano. Os planos de Deus, queridos, são imutáveis, eles não mudam. Podemos muito bem entender isso na oração que Jesus fez no jardim de Getsêmani, quando, ao fazer sua petição ao Pai, ele finalizou o seu pleito afirmando que não seja feita a vontade dele, a de Jesus, a do Filho, mas sim a vontade de Deus, do Deus Pai. E sabemos que o que prevaleceu após a oração de Jesus Cristo foi exatamente a vontade do Pai, ou seja, foi a concretização do plano e propósito de Deus no seu Filho, né, para o benefício da salvação do pecador. Então, podemos também analisar os três da fornalha: Sadraque, Mesaque e Abdenego. Após o rei Nabucodonosor dar-lhes uma chance ainda, né, para que não fossem eles atirados na fornalha, se assim eles se prostrassem diante da grande imagem de ouro que Nabucodonosor havia construído, havia feito. E, no entanto, estes lhe disseram o seguinte, conforme o texto em Daniel, no capítulo 3, versículo 16 e 18, que diz assim: Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti.
Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Mas se ele nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Então, queridos, não creio que possa haver dúvidas quanto a estes três, diante de tal situação, não terem orado a Deus pedindo o livramento daquela ardente fornalha. Contudo, fica muito claro que a oração deles não foi diferente da oração do Filho de Deus. Pelo que eles afirmaram ao rei Nabucodonosor, dizendo que Deus, livrando-os ou não os livrando, ao fim cumpriria-se os planos que o Senhor já havia determinado. E o nome do Senhor iria ser glorificado através da vida deles, visto que eles não se dobrariam diante dos reis, ou dos deuses de Nabucodonosor. Então, Deus, queridos, Deus não precisa de conselheiros. Romanos 11 fala sobre isso. Quem foi seu conselheiro? Para lhes dizer o que fazer ou não fazer. Quem foi seu conselheiro? Quando dirigimos nossa fala em oração a Deus, nós não oramos no intuito de aconselhar a Deus, de dizer a Ele o que Ele tem que fazer. Mas ao contrário, nós oramos a Deus para dele receber conselhos. Então, em nada e com nada, absolutamente nada, somos capazes de acrescentar alguma coisa a Deus, algo a Deus. Dessa forma, não temos de forma alguma como tomarmos uma posição de conselheiros do Senhor. Visto que o que podemos dar a Deus para que por isso nos devolva compensatoriamente, o que pode ser? O que nós podemos dar a Ele para Ele nos devolver de forma compensatória? E a resposta é absolutamente nada. Tiago 1, versículo 17, a primeira parte, que já lemos, diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tudo quanto Deus nos dá não deve-se pelo fato de termos lhe dado algo em absoluto. O primeiro versículo de Romanos 11, o versículo 35, a primeira parte de Romanos 11, diz: quem primeiro lhe deu para que ele o recompense. Queridos, se amamos a Deus, se nós amamos a Deus, é porque antes, muitíssimo, Ele nos amou. E este amor é graça. Este amor é um dom que vem gratuitamente da superabundância da sua infinita misericórdia e amor compassivo para conosco. O versículo 36 de Romanos 11 diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Pois dele, por ele e para ele. Aqui está a declaração do apóstolo Paulo, que Deus é a origem da existência de tudo, é o senhorio e dono de tudo, proprietário de tudo. E por sua causa, tudo se realiza e tudo que é realizado foi e deve-se por sua soberana vontade. De outra forma, nada do que existe existiria, como em João, no capítulo 1, versículo 3, fala: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito, teria sido realizado. Nada existiria. O pastor Robert Charles Sproul, sobre isso, ele comenta da seguinte forma: ele diz: Deus não é apenas um meio para todas as coisas, é também o fim ou propósito de todas as coisas. Portanto, Deus é o Todo-Poderoso, é o Deus autossuficiente, Ele é a fonte e origem de tudo quanto existe, Ele é o fundamento, Ele é o sustento e é quem tudo controla no universo.
É tudo, e tudo quanto foi criado, tudo, absolutamente tudo quanto foi criado e planejado, é para glorificar o nome de Deus. Então, diante do exposto, segundo os fundamentos da palavra de Deus, nós expomos aqui segundo, nos baseando na palavra de Deus e não no que eu penso, no que eu acho, em absoluto, mas na palavra de Deus, diante do que aqui foi exposto, queridos, como podemos dizer que Deus não está no controle? Como podemos? O texto inicia-se do irmão, do pastor, irmão, inicia-se da seguinte forma: como é maravilhoso estar no controle de Deus, na verdade, ele só está no controle quando nós permitimos o seu agir em nossas vidas. Então o irmão começa seu texto completamente em confusão. O irmão diz que é maravilhoso estar no controle de Deus, mas em seguida, após, ele afirma que Deus, só está no controle se nós deixarmos. Como é bom estar no controle de Deus mas Deus só está no controle se eu deixo e se nós deixarmos. Ele também vai dizendo no decorrer do seu texto que Deus vai nos perguntando se pode agir, se ele pode fazer. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso, o soberano sobre todas as coisas, o dono de tudo quanto existe, aquele que é a fonte de toda existência, aquele que todas as coisas existentes existem para glorificar o seu nome, ele está completamente à mercê de todos nós, das nossas vontades, do eu deixar ou não deixar. O Criador, ele está completamente à mercê de nós, suas criaturinhas. E depois ele cita Salmo 37,5, aonde este versículo nos estimula e aconselha a confiar em Deus toda a nossa vida, na certeza que Ele cuidará de nós e nos favorecerá. Ora, como podemos confiar tão convictamente no Deus que é sujeito à vontade dos homens? E por fim, cita Isaías 43,13, dizendo: agindo Deus, quem impedirá? Ou seja, se sou eu quem tira e coloca Deus no controle, a resposta de quem impedirá será quem? Eu e você, nós é que impediremos. E ele finaliza fechando em total confusão, em completa confusão: Jesus está no controle. Então, queridos, essa é a resposta para o texto. Espero que vocês analisem e gostem. Eu vou mandar o resto em PDF, ok? Deus abençoe, em nome de Jesus.